Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maria Catarina, sejam bem-vindos ao canal mais afro de confeitaria desse YouTube. Gente, hoje eu trouxe uma receita sensacional pra vocês, tá? De massa chiffon de chocolate, um recheio muito legal pra vocês reaproveitarem aquelas gemas que sobraram do buttercream de vocês, e também vou ensinar a prensagem, como eu prenso meu bolo. Por causa disso tudo, vocês já podem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele like pra poder me ajudar a continuar fazendo vídeo pra vocês, e também podem me acompanhar lá no Instagram, que é @Maria Catarina. Então vamos lá? Gente, agora vamos fazer uma massa que eu gosto muito. Eu utilizo essa massa para tudo. Para bolo de chantilly, para bolo de buttercream, para bolo de pasta americana, para bolo blindado com ganache. É uma massa chamada massa chiffon e a gordura dela é óleo, tá? Aqui no canal já tem uma massa chiffon, só que com bolo red velvet, tá? Vocês podem fazer também, mas agora vamos fazer uma massa chiffon de chocolate, tá bom? A única coisa que muda da massa chiffon de chocolate para baunilha é o acréscimo do chocolate em pó. Mas, gente, só acrescenta esse chocolate em pó e acabou? Não. A gente precisa tirar uma porcentagem da farinha. E qual é a minha porcentagem que eu utilizo esse parâmetro para bolo de massa amanteigada, para bolo de massa chiffon, para qualquer bolo que eu queira fazer, eu utilizo essa quantidade aproximada. Essa receita que vamos fazer leva 4 ovos. Eu calculo 20 gramas de chocolate em pó para cada ovo. Então, por exemplo, se a minha receita tem 4 ovos e eu utilizo 20 gramas de chocolate em pó 50% cacau, então vou utilizar 80 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Mas eu só vou adicionar na minha receita? Não, eu vou retirar da farinha. Então vamos lá, se eu quero fazer essa massa aqui agora, que eu vou começar a mostrar para vocês, de baunilha, eu utilizo 280 gramas de farinha de trigo, certo? Se eu quero fazer ela de chocolate, eu utilizo 200 gramas de farinha de trigo e 80 gramas de chocolate em pó 50%, somando esses 280 gramas no total. Vamos supor que essa massa aqui fosse uma massa com 6 ovos, uma massa maior, uma massa que vocês já têm aí. O que eu faria? Já que são 20 gramas para cada ovo, 20 gramas tendo 6 ovos seriam 120 gramas. Eu iria tirar 120 gramas de farinha de trigo da minha receita total e iria acrescentar 120 gramas de chocolate em pó. Entenderam? Então vamos começar a receita porque é muito simples, tá? A massa chiffon eu faço no liquidificador porque para mim é mais prático e é mais rápido, mas vocês podem fazer na batedeira também. Eu vou adicionar na minha batedeira o meu óleo, vou adicionar também os meus ovos, vou adicionar também o meu açúcar refinado e vou adicionar o meu leite, tá? Para poder saborizar essa massa, gente, eu sempre adiciono essência de baunilha, independente da massa ser de chocolate ou não. É opcional, mas vocês podem adicionar, tá? Ó, raspei bem aqui. Agora eu vou colocar a minha essência de baunilha. Quantidade a gosto, eu vou colocar aqui meia tampinha. Opa, enchi demais. Pronto. E vou bater por 6 minutos. Quanto mais eu bato essa massa, mais fofinha ela fica, tá? Agora eu vou bater e já mostro pra vocês. Prontinho, gente, já passou os 6 minutos. Agora o que eu faço? Super fácil. Ó, eu pego o meu creme que eu acabei de bater, vou colocar aqui nesse bowl. Ó, prontinho. Certo? E agora é só colocar aqui e mexer com o auxílio de um fouet a minha farinha de trigo, ó. Minha farinha de trigo já está peneirada, tá? Vou colocar também o meu chocolate em pó e vou colocar também o meu fermento químico. Prontinho. E vou mexer com o fouet. Nesse momento aqui, eu só posso mexer para poder misturar, tá? Ainda não tá misturado. Então, eu mexo bem rapidinho. E assim que incorporar, eu já paro. Se eu ficar mexendo aqui por muito tempo, batendo por muito tempo, eu vou ativar o glúten da minha farinha de trigo, que vai fazer a minha massa de bolo ficar muito pesada, tá bom?
Mas mexer rapidinho assim, não tem problema, portanto que não seja por muito tempo. Ó. Prontinho. Minha massa já está misturada. Olha só como ela fica linda. Ó. Estão vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou dividir nas minhas assadeiras. Eu tenho várias assadeiras. Vocês não precisam ter muitas, tá? Vocês podem utilizar 2 assadeiras. Não pode ser uma só para essa receita. Se você colocar muita massa em uma assadeira só, o seu bolo vai ficar muito pesado. Ele não vai ter para onde crescer suficientemente. Então isso pode solar o seu bolo e deixar ele pesado. Também vai dificultar na hora de assar, né? No meio ele pode ficar cru e só assar bem nas laterais, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui aproximadamente 200 gramas de massa para cada forma e eu tenho 6 formas, tá? Se vocês forem dividir em 2 formas, que é o padrão que a gente costuma fazer, você vai colocar aproximadamente 600 a 650 gramas de massa em cada forma. Eu estou dividindo em 6 formas porque eu quero um bolo bem fininho, com fatias bem fininhas para poder montar. Tá bom? Vocês podem fazer isso em 2 e depois é só fatiar em quantas vezes vocês quiserem. Eu vou colocar na minha forma aqui, sem segredos, e vou levar para assar. E quando tiver assadinho eu mostro para vocês. Ó, prontinho, a minha massa de bolo já está assando. Eu coloquei para assar em forno pré-aquecido a 180 graus e deu, na verdade, aproximadamente 190 gramas de massa em cada forma, tá? No caso, eu dividi em 6 formas, em casa vocês vão dividir em 2 formas, então vai dar bem mais, tá? Aqui eu tô fazendo, gente, que eu posso chamar de brigadeiro de baunilha. É um recheio sabor baunilha para aproveitar as gemas que sobraram dos buttercream. Ó, prontinho, o meu recheio já chegou no ponto. Ó, ele tem que cair firme assim. Esse é o ponto de bloco, tá? Esse daqui foi um exemplo de recheio que leva gemas, mas eu não costumo colocar gemas nos meus recheios. Se vocês quiserem ver um vídeo de brigadeiro branco tradicional que eu costumo utilizar, tem aqui no meu canal. Eu só coloquei gemas nesse para poder aproveitar e fazer um creme de baunilha, tá bom? Ele ficou lembrando o recheio baba de moça, só que sem o leite de coco, tá? Agora eu vou colocar para esfriar, ó, o ponto novamente, e vamos prensar o nosso bolo. Eu vou ensinar para vocês a contenção com buttercream. Vamos lá, ó, nosso recheio já esfriou, já coloquei no saco de confeitar, nosso bolo também já saiu do forno, como eu falei pra vocês, tem 6 discos aqui e eu vou montando, tá? Porque eu quero um bolo alto de 15 centímetros. Se você quiser um bolo mais baixo, você pode fazer uma receita menor, tá? Menor do que essa daqui. Bem, eu tenho 2 formas de prensar o meu bolo. Eu tenho acetato aqui. Se o meu bolo fosse baixinho, eu poderia cobrir aqui com plástico. Sabe aqueles saquinhos de sacolão? Poderia forrar aqui dentro da minha forma e montar o meu bolo aqui dentro prensando. Como o meu bolo é alto, eu tenho essa opção aqui de pegar o meu acetato alto e colocar aqui dentro da minha forma, tá? E aí eu monto o meu bolo aqui dentro. Ou eu tenho uma outra opção que eu costumo utilizar porque eu tenho experiência. Se você não tiver, monta dentro da forma, que é a opção de montar o bolo e depois envolver no acetato, porque assim eu não fico prendendo a minha forma de bolo, tá? Principalmente quem tem poucas formas de bolo e precisa fazer bastante encomenda, ficar prensando dentro da forma, precisa ter muita forma para isso, tá? Então, ó, primeiro eu vou passar um pouquinho de recheio aqui. Eu tenho um disquinho aqui de MDF, no seu caso pode ser um disco de isopor que eu uso muito também, mas como esse bolo aqui eu tô fazendo para mostrar para vocês não é encomenda, eu tô utilizando esse disquinho de MDF. Ó, coloquei um pouco do meu recheio aqui, tá? Vocês podem ver que ele fica bem cremoso. E eu vou colocar o primeiro disquinho de bolo, ó. Coloquei o primeiro disquinho. A primeira coisa que eu vou fazer agora é colocar a minha contenção. Aqui eu tenho buttercream. Se você estiver trabalhando com ganache, você pode colocar uma contenção de ganache também, tá? É opcional, tá bom? Mas eu gosto de colocar essa contenção de buttercream porque não corre o risco do meu recheio vazar pro meu buttercream e ficar manchando ele, tá? Ó, eu coloco aqui na borda do bolo. Prontinho. E aí eu vejo se não tem nenhum buraquinho para não deixar com ar aqui, tá? Ó, coloquei. Agora eu vou colocar o meu recheio, a primeira camada.
Ó, prontinho, coloquei a minha primeira camada de recheio, vou colocar a minha segunda camada de bolo, tá? Gente, em relação a molhar o bolo de vocês, uma observação. Quando vocês forem molhar o bolo, vocês não podem molhar muito, tá? Eu não molhei a camada de baixo, vou molhar só essa camada aqui pra vocês verem, porque o meu bolo tá muito fresquinho, eu vou prensar por pouco tempo. Quando vocês forem prensar na casa de vocês, podem molhar e deixem prensando de um dia pro outro na geladeira bem cobertinho, tá? É muito importante ter esse tempo de prensar de um dia pro outro. Ó, você não pode molhar muito e não pode molhar a borda, tá? Eu deixei um dedo sem molhar. Tem gente que molha com um pincel grosso. Se você molhar com essa bisnaga aqui, molhar pouquinho no formato circular, como eu mostrei, não tem problema. Agora eu vou envolver o acetato no meu bolo, ó. Esse acetato tem 15 centímetros, olha só. Ficou certinho, 15 centímetros. Eu envolvo aqui bem certinho. Aperto um pouquinho, ó. Aperto um pouquinho, abraçando o meu bolo, ó. E aí, ó, apertando, vou mostrar pra vocês. Eu aperto, ó. Aperto, abraçando o meu bolo, certo? E agora eu vou colar aqui com durex. A contenção impede que meu recheio saia, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso dar uma prensadinha no meu bolo com a mão, ó. Esse acetato tem 15 centímetros, tá? Prensando assim com a mão, o meu bolo fica até com menos de 15 centímetros. Mas é um bolo bem alto, como vocês podem ver. E por que eu gosto dessa prensadinha com a mão? Como o nome diz, eu estou prensando ele, ou seja, estou deixando ele mais firme, mais compacto, tá? Mas não é para apertar muito, ó. Prontinho, meu bolo já está prensado, ó, bem certinho. Agora vocês vão cobrir, levar para gelar de um dia para o outro. Ele precisa ter esse tempo de prensar para ficar bem firme. Como eu falei para vocês, eu não molhei todas as camadas porque eu não vou ter esse tempo para prensar. Mas vocês precisam fazer isso e podem molhar, só não podem molhar muito. Também vão deixar um dedo da borda sem molhar, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de prensagem de massa chiffon e de recheio. E essa massa, esse recheio, essa forma de prensagem vocês podem utilizar para qualquer tipo de bolo. Inclusive, se o seu bolo fosse só um bolo no acetato, poderia utilizar essa prensagem também, tá? Para bolo de chantilly, para bolo que vai receber um ganache em cima e para esse exemplo aqui que eu dei do buttercream, tá bom? Se você gostou desse vídeo, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber sempre notificação, deixa um like para me ajudar, gente, para eu continuar fazendo vídeos super legais para vocês e também me acompanha lá no Instagram, que é @_MariaCatarino, para ficar sempre atualizado das novidades, tá bom? Olha os outros vídeos aqui de buttercream e vai sair muito vídeo legal de decoração também. Tchau, gente!